aquele que é funcional, não? Esse aqui, pode ser esse aqui. Não. Coisa marrom, eu não gosto. Pode? Boa tarde. Que Jesus abençoe a nossa tarde de hoje e dando continuidade aos nossos estudos de domingo. Hoje a Fabiana vai ler o Livro dos Espíritos e a Ana Cristina o Evangelho. Tá? Então, para iniciarmos, hoje nós vamos ver sobre Sementes de Felicidade de Lorival Lopes. Sem óculos, impossível. Não se iluda, a ilusão mascara-se, esconde-se, dissimula, falseia, corrompe, deturpa, enaltece o jogo, a mentira, a deslealdade e afasta você de Deus. Não se deixe envolver por ela. Gera o sofrimento porque esconde a verdade. Leva você a uma visão irreal da vida e dos acontecimentos. Não caia nas suas falhas. Reflita. Isso é perda de tempo. Perder tempo nas futilidades da ilusão é ir perdendo a própria vida. Não se impaciente. Você não vislumbra solução rápida para os problemas. São muito fortes os empecilhos, os atalhos. Nada caminha como você deseja. Mas, apesar das dificuldades, lembre-se de que o tempo tudo soluciona. Tenha otimismo. Creia que Deus tem um plano de paz e felicidade para você. Não se fixe nas barreiras à sua frente. Aguarde. Esperar com confiança em Deus é garantia de constante êxito. Então, vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao Pai pelo dia de hoje, pela semana que se inicia. Amado Mestre Jesus, que possamos nesses instantes receber a sua paz, o seu auxílio ao nosso redor. Amado Mestre, que a sua bondade esteja sempre conosco, que os nossos corações podem ser corações de apaziguar o ódio, a maldade, que possamos fazer início à nossa benevolência. Amado Mestre, que nesses instantes de prece e de amor, que possamos estar com suas conexões ligadas ao nosso íntimo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, da prática de todo o mal. Que assim seja. Fabiana? Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Então, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, hoje nós vamos falar sobre possessão. Quando a gente fala sobre possessão, qual é a impressão que dá? Que o espírito toma conta de quem está possesso. Muitas vezes a gente usa o termo errado, até na reunião mediúnica. O que a gente fala? Médium de incorporação. Quando a gente fala médium de incorporação, o que parece? Que vem um espírito e toma do corpo da gente, né? A gente fica ali
incorporado com o espírito. Então existem termos que nós podemos utilizar, mas é importante que a gente saiba o que eles significam. Então nessas questões que nós vamos dar início agora, vai nos falar justamente sobre essa possessão, que ao pé da letra não existiria. Mas a gente pode falar possessão nos casos o quê? De obsessões mais graves. Então, na questão de número 473, Allan Kardec ele pergunta aos espíritos superiores: pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva? Quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Kardec está perguntando justamente dessa possessão. Será que pode um espírito vir, vamos dizer assim, e tomar conta do nosso corpo? Ao invés de eu, Fabiana, agir, então seria esse espírito me possuindo, vamos dizer assim, que agiria no meu lugar. Se isso pode acontecer. O que os espíritos superiores respondem? O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Então, quando a gente está num processo, seja de obsessão, seja de fascinação, ou mesmo um médium ostensivo, quando ele dá passividade a um espírito, ele não está oferecendo o quê? O seu corpo físico. Ele está, no caso, ligando a mente de quem? A mente, no meu caso, a minha mente com a mente desse espírito. E conforme aquilo que eu permitir, esse espírito vai o quê? Tomar conta dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações. Mas ele não o quê? Ele não tomou conta do meu corpo, como se tivesse, sai o espírito Fabiana e entra o espírito X. Não. Aqui a gente já começa, a ter muito claro na nossa mente o quê? Se isso acontece, é com a permissão de quem? Com a minha permissão. É triste, né? A gente fala, nossa, mas é tão forte, mas é o que a gente vai ver hoje, a gente dá permissão. Se a gente não der permissão, não tem como isso acontecer. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. Então aqui, se a gente vamos pensar aqui no defeito nosso, uma imperfeição moral. Vamos pensar na raiva, na cólera. Se eu for uma pessoa que me encolerizo muito facilmente, então quando esse espírito vier e a mente dele, começar a insuflar na minha mente sobre essa cólera, ele vai ter facilidade de me dirigir, não vai? Se eu for uma pessoa muito calma, muito serena, aquela que está buscando verdadeiramente a paciência, ele vai ter dificuldade. Se fosse um bom espírito, o que ia acontecer? Ele já nem chegaria perto. Ah, porque é um bom espírito? Não, porque ele saberia que por mais que ele insuflasse essa cólera, essa raiva, esse ódio, esse espírito que já não tem essa imperfeição não daria o quê? Afinidade. Então eles não vão chegar próximos. Aí fala, então a melhor defesa nossa qual que é? A nossa transformação moral. A gente começar a trabalhar as nossas deficiências. Então a gente não vai trabalhar de um dia para o outro, mas a desobsessão, vamos dizer assim, começa por essa transformação. A possessão é um caso de obsessão mais o quê? Quando a gente fala mais aprofundado, são casos mais difíceis, vamos dizer assim. Desde que a gente entenda que o espírito não tomou conta do nosso corpo. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Então a gente age sobre a nossa vestimenta física conscientemente. Por mais que a gente se diga obsidiado, fascinado, possesso, somos nós que damos o quê? A liberdade desse espírito agir conjuntamente conosco. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado.
porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Isso é muito lógico, porque se nós pensarmos no processo reencarnatório, esse espírito imortal que vem para uma nova experiência, que começa ali, esse perispírito, a se ligar molécula a molécula, num novo corpo espírito, num novo corpo físico, fazendo a ligação espírito-matéria, se qualquer espírito pudesse vir e substituí-lo, seria ilógico, não seria? Todo esse cuidado reencarnatório para que esse espírito tenha as suas experiências. Se outro vem e comanda, então tem que ter o livre-arbítrio desse espírito encarnado. Vamos lá. Acho que ele quer uma cesta básica, está lá de fora. 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada, a ponto de ser sua vontade de alguma forma paralisada. O que vocês acham? É tão forte a influência desse espírito sobre nós, que por mais que a gente queira agir no bem, vamos dizer assim, um exemplo simples, eu quero agir no bem. Aí vem esse espírito, de uma forma muito forte, se liga a mim, e eu então começo a praticar o mal. Eu não consigo resistir ao arrastamento do espírito. Não. Como se diz, a tentação está aí, cai quem quer. A gente fala, nossa, mas a gente sempre cai em tentação. Então a gente tem que falar assim, não é a carne que é fraca, é o espírito. A gente tem que ter uma vontade firme. E aqui entra todo o conhecimento do conhece-te a ti mesmo. Por que eu estou com tanto pensamento sabotador? Por que eu estou pensando tanto contra a minha própria existência? O que está acontecendo? Por que esses espíritos estão se aproveitando? Muitas vezes não é da imperfeição somente, é de uma dor que nós trazemos, de uma decepção, de algo que se a gente não reconhece dentro de nós, o espírito conhece e reconhece. Então muitas vezes a gente começa a agir, começa até mesmo a se sentir mal com as nossas atitudes e não temos coragem de olhar para dentro de quem? De nós. E aí é muito fácil a gente falar o quê? Não, mas aquele dia eu briguei com você demais, mas não era eu. Você me perdoa, não era eu, era o espírito. Não, era o espírito e euzinha também, porque eu permiti, então foi algo que eu quis. Aí a gente começa a ficar mais preocupado, né? Mas aqui a gente devia ficar mais o quê? Mais tranquilo, gente. Imagina se fosse assim, o espírito chega e faz o que quer com a gente, né? Não. Nossa, eu estou tentando tanto, né? Uma transformação moral, tentando ser boa e o danadinho não deixa, né? Não. Muitas vezes, esse processo, ele é muito positivo. Porque ele vai falar o que para nós? Você está com uma deficiência. Às vezes falta de confiança no outro, em você. Tem tantas coisas, tem tantas dores que muitas vezes a gente carrega e que a gente vai descobrir como. Às vezes até numa terapia, a gente precisa de ajuda. E tem problema precisar de ajuda? Não, é só desvestir dos preconceitos. Quando a gente se desveste de qualquer preconceito, a gente começa uma busca, essa busca do Evangelho. Buscai e achareis. Mas o que é que nós estamos buscando? Muitas vezes a gente busca o quê? Desculpas. E a gente acha as desculpas. Enquanto a gente não buscar o nosso íntimo, quem eu sou, não no sentido de espíritos imortais em evolução, que vamos alcançar uma perfeição, mas quem eu sou aqui agora, hoje, como que é a minha convivência. Às vezes eu cobro muito o amor das pessoas, dos amigos, mas será que eu amo? Será que eu dou ou eu só espero receber? É bom a gente conhecer a si mesmo. É o melhor processo desobsessivo que existe. Então, quando Kardec faz, né,
esse questionamento, já que não tem essa possessão propriamente dita, será que a gente pode ter a possessão? Não esse espírito que entra no corpo. E aí os espíritos superiores vão nos dizer sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Então, muitas vezes, quando a gente está numa situação difícil de obsessão, na verdade, são as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, que a gente tem o quê? Que lutar não contra o obsessor, e sim contra essas fraquezas. Mas muitas vezes não é uma fraqueza. Muitas vezes nós desejamos. Eu falo que quero uma coisa, mas o meu íntimo deseja outra. E aí, nesse meu desejo, ou nessa minha imperfeição, o que eu vou fazer? Lei de afinidade. A gente cria essa afinidade. Então, quando a gente pensa em nós, espíritos encarnados, quem pensa? O espírito. O que é esse pensamento? É uma expressão da vontade, do desejo, daquilo que nós estamos buscando. Então, quando eu coloco no pensamento a minha intimidade, o meu desejo, o meu sentimento, eu começo a imprimir nesse fluido cósmico universal que é matéria, o meu pensamento. Isso para os espíritos desencarnados é muito fácil o quê? Deles perceberem. E aí eles vêm coadunar com quem? Comigo. Então, mesmo num caso de possessão, esse obsessor, a gente fala, ele foi convidado, mas ele não foi convidado abertamente, ele foi convidado o quê? Secretamente. A gente quer esconder de nós mesmos que nós estamos convidando ele para fazer parte desse nosso campo vibracional. Quando a gente fala da aura, para nós espíritas, como que nós entendemos a aura? É a irradiação, a gente fala aqui, né, do perispírito, mas essa irradiação do perispírito, ela vai irradiar, na verdade, o quê? Quem somos nós? Os nossos desejos, as nossas vontades. É nesse campo vibracional, nessas ondas. Então, se a gente pensar que tudo é onda, a gente tem uma certa frequência de onda. Todo mundo que estiver na mesma frequência de onda pode o quê? Nos acessar. Se a gente está vibrando elevado, bondade, harmonia, quando a gente deseja o bem real, a fraternidade, quem que vai ter acesso a nós? Os bons espíritos. Eles vão nos utilizar? Não no sentido de obsediar. Mas qual que será o uso? É um convite a sermos instrumentos do bem, do amor. Irmos de encontro às dores alheias, porque estamos em sintonia com esses bons espíritos. No nosso caso, na nossa evolução, acontece algo muito interessante. Ora a gente vibra elevado, né? De repente despenca a vibração, né? Aí a gente começa a vibrar bem baixo, né? A gente fala, gente, mas eu estava tão elevada e agora eu já estou dessa forma. Por quê? Porque nós estamos ainda nesses mundos inferiores, tirando aqueles que estão em missão, mas o caso, né, da grande maioria de nós, vamos dizer assim, é aprendizado. Então, quando a gente permite essas companhias, na realidade, quando a gente fala é um convite nosso, é porque eles estão na mesma faixa vibratória. Então eu devo fazer desobsessão? Sim. Começando por quem? Por mim, né? É interessante que a gente não tem aqui na Casa Espírita o exorcismo. Vou lá, vocês dão um jeito aí nessa reunião mediúnica e tira esses espíritos. Pode tirar? Pode. Mas se eu continuar vibrando em baixas vibrações, eu vou convidar outros espíritos que são muito semelhantes a quem? A mim mesma, né? E continuando a resposta, eles vão dizer:
frequentemente se tem tomado por possessos, e aqui é uma advertência dos espíritos superiores, criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitam de médico do que do exorcismo. A gente sempre vê uma seriedade muito grande dentro da doutrina espírita quanto às, vamos dizer assim, as informações corretas. Então, quando alguém tem algum problema, se a pessoa é espírita, se ela estuda a doutrina espírita, qual que é a primeira indicação? Passar por um processo médico, ou também, às vezes, um processo lá com a psicologia. Por quê? Porque se a gente tem epilepsia, a gente não pode falar para a pessoa, nossa, está com epilepsia, mas é mentira, não toma um remédio, é tudo espírito. E às vezes a pessoa tem uma deficiência somente o quê? Física, que aquele remédio seria o necessário. Então a gente jamais deve agir com leviandade. Mas pode ter espírito? Pode. Então vem para a casa espírita fazer o quê? Não retirar prescrição médica de forma alguma, mas sim ter o evangelho como a verdadeira terapia. Esse conhecimento, porque se for espírito, vocês concordam que o magnetismo, o passe, a água fluidificada, ela ajuda muito, principalmente a gente a elevar essas vibrações, mas elas são suficientes para nos mudar? Não, senão seria tão fácil, né? Todo mundo vinha na casa espírita, tomava o passe, tomava água fluidificada, não precisava nem preocupar com a transformação moral. E não é isso. No Evangelho, a gente tem um médico de nossas almas, o Mestre Jesus, que esteve aqui nos ensinando justamente aquilo. É um aprendizado de nós buscarmos desenvolver toda a potencialidade do nosso ser, todas essas virtudes que vão nos levar ao mais alto grau da evolução. Mas a gente tem que trabalhar, vivenciar, e para isso a gente tem que ter o conhecimento. Não é o conhecimento de determinada doutrina, é um conhecimento tão perfeito que já tem aonde? Em cada um de nós, nessa nossa consciência. E Allan Kardec, então, vai fazer um comentário nessa questão 474. A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Então, aquilo que nós chamamos de obsessor, muitas vezes é chamado de demônio. E aí, da mesma forma que a gente gosta de falar que a culpa é do obsessor, outras religiões dizem que a culpa é do demônio, do diabo, do coisa ruim, tem vários nomes para ele. Esse ser existe? Esse demônio? Depende. Se a gente achar que é um ser maligno, eternamente voltado ao mal, criado por Deus só para nos atentar, aí a gente pensa, mas Deus é bondade, é amor, é justiça, é misericórdia. Seria justo ele criar uma criatura eternamente para o mal, para nos atentar? Em primeiro lugar, não seria justo com o próprio capeta, o demônio, mas por demônio, com o próprio demônio que foi criado à parte. Ele está sendo marginalizado. Todo mundo criado para chegar à perfeição e o coitadinho criado mal, ele tem culpa? Não. Se a gente achar, não foi Deus que criou o demônio. Ele é criado de toda eternidade, assim como tem Deus, tem o demônio. Então Deus seria a força do bem e o demônio a força do mal. Seriam duas forças que brigariam, que lutariam eternamente. Por um raciocínio lógico, Deus deixaria de ser o quê? Deus. Deus é único, é amor. Todas as criaturas vão alcançar a perfeição. Então, quem é esse demônio? Somos todos nós que, com o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos o quê? Magoar, ferir, matar, roubar. Então,
quando a gente pensar em demônio, a gente pensa nos espíritos das ordens inferiores. Porque muitos de nós praticamos o mal conscientemente. A gente sabe que está na contramão dessa lei de amor, mas a gente pratica o mal. E é interessante quando a gente fala no demônio, na prática do mal, a gente pensa em tanta gente, mas a gente não pensa em nós. Será que nós nunca ferimos alguém? Será que nós estamos nos dedicando ao amor fraterno? Basta um pouco do conhece-te a ti mesmo para a gente nunca mais chamar o outro de demônio, mas achar o demônio em nós. Porque nesse momento a gente desperta para uma verdade absoluta, que todos nós somos criaturas de Deus, destinadas ao bem e ao amor, mas somente compreendo, eu busco esse amor não no sentido de ser amado, eu busco não odiar, eu busco doar da minha essência, seja a condição evolutiva que estiver. É a grande diferença entre nós permanecermos nos mundos inferiores e nós partirmos para os mundos onde a fraternidade não é uma utopia, mas uma verdade. E é uma escolha nossa, do nosso livre-arbítrio. E Kardec continua: mas como não há demônios nesse sentido, e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos. Então, o possesso, ao pé da letra, ele não existe. Mas a gente pode usar a palavra possesso? O próprio Kardec usa na codificação inteira. Mas ele usa possesso no sentido de espíritos que atuam em nós com a nossa permissão e às vezes com o nosso convite. Pela expressão possesso, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. E uma coisa muito interessante, quando a gente percebe pessoas tão bondosas, pessoas que já buscam a caridade, pessoas que já se entregam ao próximo, que passam uma grande parte da existência buscando servir ao próximo. Estou vendo a Leda aqui, né? A gente pensa quantas mães ali preocupadas com que o filho vai vestir, e a gente tem a Leda, nossa coordenadora do enxoval do bebê, com muito amor, com muita dedicação. Então vamos supor que de repente a Leda fala: eu não estou bem, eu estou sentindo uma influência. O que seria essa influência? É justamente o espírito tentando assediar. Se a gente sente e a gente não quer, por que a gente busca ajuda? Porque a gente não quer permanecer nessa vibração. Então, se de repente, isso é só um caso hipotético, eu estou vendo a Leda, né? Lembrei dela. Se de repente a Leda vem, o que seria muito mais assim, racional a gente pensar? Ela está pedindo ajuda para que ela possa até mesmo auxiliar esse irmão. Então, muitas vezes a gente é influenciado, não quer dizer obsediado. Obsediado a gente se entrega. Influenciado seria aquela tentação: não quero cair nessa tentação, não, me ajuda. Vocês entenderam a diferença? Porque na possessão, além dessa obsessão, a gente vê aqui um grau muito o quê? Uma simbiose. Então a gente tem que entender influenciação, obsessão, essa subjugação que seria essa possessão. E que a espiritualidade superior auxilia a cada um de nós a conhecermos a nossa essência, a nós descobrirmos algo que já sabemos, mas que quando nós compreendemos, nós mudamos a nossa vida. Que Deus, esse amor absoluto, habita em todos nós e que a gente deixe com que esse amor floresça a cada instante. Assim seja.
tarde, meus irmãos. Então, vamos aproveitar, né, que a Fabiana nos trouxe essa questão de descobrirmos a nossa essência para dar continuidade ao estudo do Evangelho, que, querendo ou não, também é um assunto que vai tocar também nesse conhecimento de si mesmo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos falar hoje do item 20, que é a felicidade. A felicidade não é deste mundo, que é uma instrução de um espírito chamado François-Nicolas Madeleine, que é conhecido como Cardeal Morlot. E é muito interessante a mensagem desse cardeal, porque ele inicia a mensagem com duas exclamações que certamente muitos de nós já fizemos um dia. Ele diz assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Quantos de nós, nas nossas existências anteriores, ou mesmo na atual existência, diante de alguma decepção, de alguma amargura, de algum grande sofrimento, não acreditamos que não somos felizes e que a felicidade não é para nós? E é interessante porque ele trouxe essa instrução em 1863, vai fazer referência a um livro de sabedoria que também já dizia isso, que é o Eclesiastes, e até hoje a gente está nessa, né, de entender por que a felicidade não foi feita para a gente. Aí a gente vai entender melhor, né, o que ele quer dizer com isso. Primeiro que a gente vai entender na mensagem do Cardeal Morlot que a felicidade ela não é um destino final, ela não é um ponto de chegada. É como se ela fosse um processo. Nós vamos constantemente vivenciando estados de felicidade. É claro, aquela felicidade suprema, o gozo supremo da felicidade será sim quando estivermos purificados. Esse aí a gente vê, né, como foram espíritos puros, até está lá, né, no livro dos Espíritos, em que conheceremos a felicidade suprema. Mas isso não significa, meus irmãos, que nós não seremos felizes enquanto estamos a caminho. E aí é isso que ele vai tratar de nos mostrar na sua mensagem belíssima. Que aí a gente vai entender, por exemplo, com a doutrina espírita, que é tão esclarecedora, tão consoladora, que então a felicidade é um caminho que nós escolhemos trilhar. E é aquilo que a Fabiana disse, através do conhecimento de si mesmo. Por exemplo, quando nós vamos, né, com essa vontade de melhorar a si mesmos, nós já estamos dando ênfase à nossa felicidade. Nós estamos buscando entender o que a gente está fazendo aqui agora, por que somos esses viajantes do universo. Então, aí sim a gente entende os estados de felicidade que podemos sentir, né, vivenciar. Aí a gente falou do Eclesiastes. O que é que o Cardeal Morlot nos traz? Ele diz assim, que a felicidade não é deste mundo, essa sentença estaria lá para nos mostrar que nem o poder, nem a fortuna, nem a juventude em flor pode ser considerada condições para a felicidade. E sim, fomos verificar o livro, percebemos que são vários capítulos que tratam disso, e sim, lá está dizendo que nenhuma dessas situações é condição essencial para a felicidade. E o Cardeal Morlot nos diz na mensagem que até os privilegiados, aqueles que já vivenciaram esse poder, essa fama, essa fortuna, essa juventude em flor, não foram felizes. E infelizmente vemos grandes artistas, né, de Hollywood que buscam a saída pelo suicídio, porque viviam um vazio existencial nas suas almas. Tinham tudo, tinham a juventude em flor, tinham poder, tinham fortuna e não eram felizes. Então aí a gente já começa a entender por essa máxima do Eclesiastes, que o Cardeal está trazendo aqui, que isso não nos prova, não nos traz a verdadeira felicidade. Aí a gente vai então entender, né, como é que a gente entende que a doutrina nos traz a felicidade como esse caminho. Vamos para a origem da palavra, que também já está trazendo isso. A palavra felicidade vem do latim felicitas e significa produzir, fertilizar, fecundar.
e está relacionado com a lida com a terra. Então, olha só que interessante o sentido da palavra, a origem. Se ali, na própria origem da palavra, nós temos essa questão de produzir, nós somos os responsáveis para produzir a nossa felicidade, para fertilizar o terreno dos nossos corações. Então, pela etimologia, a gente já percebe que não é a visão da felicidade que está alhures, que está distante de nós. Ela está conosco, ela é parte de cada um de nós. E aí a gente vai ver que o Espiritismo vai trabalhar justamente isso, não só nesta mensagem, mas em todas as mensagens da codificação, que a felicidade, ela é um constante processo. Por exemplo, quando somos gratos, né? Temos gratidão, sentimos um estado de felicidade muito grande. Além de recebermos as dádivas divinas, da saúde, da paz, nós também doamos. É um momento em que sentimos felicidade. Quando somos misericordiosos, sentimos felicidade. Quando somos pacientes, sentimos felicidade. Quando somos essas pessoas que vão para a caridade desinteressada, não tem como ser mais feliz. Então vejam que é no processo, é no caminho que a gente se reconhece. E a Fabiana disse para nós que para a gente entender tudo isso, a gente tem que saber lidar com as nossas inferioridades. E é a proposta do Espírito, porque nós estamos vivendo um mundo ainda de expiações e provas. Vamos aos poucos alcançando outros mundos de regeneração e aí vai, outros degraus, né, dessa escala de mundos. E também vamos nos aprimorando como espíritos. Então, o que a gente tem que entender que o Espírito nos traz? Temos de lidar com aflições, sim, nesse instante em que estamos aqui. Mas é o modo como nós vamos entender essas aflições. No estudo anterior do Evangelho, Denner nos trouxe sobre o mal e o remédio, que era uma mensagem de Santo Agostinho. E ele frisou muito bem isso, né? Que a gente tem que saber lidar com o mal, aplicar o remédio correto. E aqui ele também não está dizendo diferente de Santo Agostinho. Nós temos que saber lidar com as nossas aflições. Então, ele vai dizer, por exemplo, que nas filosofias, né, nós temos essa leitura também da felicidade como caminho. Por exemplo, de Sócrates, Platão, Schopenhauer, Sartre, todos eles vão dizer que nós sofremos pela falta do objeto de desejo. Então, colocamos a nossa felicidade nesse objeto, não está conosco. Mas, quando nós alcançamos esse objeto de desejo, nós nos entediamos e vamos nos apressar para buscar outro objeto de desejo, acreditando que a felicidade não está aqui, mas está lá. Então, esse é o erro que nós cometemos. E os filósofos são categóricos em dizer que quando assim agimos, não nos conhecemos. Todos eles, de alguma forma, de acordo com a sua própria linha, vai trabalhar essa questão. Então, aí a gente vai perceber que isso acontece em tudo, né? Nos relacionamentos, na nossa relação com os bens materiais. Então, é muito interessante a gente parar para pensar sobre essa questão. Aí o Morlot diz também, quando é assim, quando vemos a felicidade longe de nós, se torna uma utopia, como se ela jamais fosse se realizar. Aí a gente cai naquele erro, né? A questão das exterioridades. Damos valor demais a questões exteriores e esquecemos de olhar para a nossa essência, para a nossa verdadeira essência. Aí é que o Morlot diz, então a felicidade, ela tem de se tornar desde já um hábito de caminho, é um hábito para caminhar. E aí ele continua, né, nos trazendo, por exemplo, aqui, que no turbilhão dos vários planetas nós vamos ter oportunidades. Lembremos, por exemplo, da passagem de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Jesus nos diz isso, o que ele está dizendo? Haverá sempre mundos onde iremos progredir. Hoje estamos em expiação e provas. A Terra vai buscando a regeneração. Vamos dizer que não vamos conseguir de imediato, digamos que isso aconteça. Não significa que estaremos exilados. Tem outros mundos, todos, para que a gente possa desenvolver-se e aperfeiçoar. Na questão de 920 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta,
é possível o homem gozar a felicidade completa na terra? O que os espíritos vão dizer? Que não, porque eles estão considerando que essa felicidade suprema, mas eles vão dizer que nós temos condições, eles dizem o seguinte: a vida foi dada a cada um de nós como prova ou expiação, mas depende de cada um de nós abrandar os males em busca de ser feliz o quanto nós conseguirmos. Então vejam, meus irmãos, não só nessa questão de 920, mas todas as demais deste capítulo, desse livro 4, que fala das esperanças e consolações. A felicidade, ela está conosco, ela está sendo trilhada o tempo todo, enquanto vamos no nosso processo de construção espiritual. E aí a gente pensa, quais são os 3 motivos para a gente às vezes se perder, né? Digamos assim, não deixar de vivenciar esse estado de felicidade aqui, agora. Um deles nós pensamos, né? Nós estamos num constante progresso, então temos de entender que haverá aflições, haverá situações em que seremos provados e que possivelmente serão difíceis. Às vezes a gente não vai entender, não vai conseguir passar de primeira, mas nós temos de ter fé, coragem de reerguer a cada tombo que a gente levar. Jesus, ele não quer que a gente já entenda a perfeição agora, ele quer que sejamos corajosos para enfrentar essa circunstância. O outro motivo é que a gente valoriza demais as questões exteriores. Quer dizer, não é dizer aqui que a gente não tem que ter projetos futuros, desejar uma casa própria, não é nada disso. Isso tem sim fazer parte das nossas vidas, mas não pode ser a condição da nossa felicidade. A nossa felicidade é estar com as pessoas, é estar conosco. Às vezes aquele momento em que estamos sozinhos em casa, lendo um bom livro, trabalhando em alguma coisa que a gente considera mínima, né, de se fazer, são as situações de simplicidade em que somos verdadeiramente felizes. Inclusive, o Rubem Alves, que era um escritor, ele foi entrevistado uma vez e perguntaram para ele, né, nos relatos que ele ouviu sobre o que é ser feliz. Ele disse: eu ouvi de tudo, mas o que mais me impressionou é que as pessoas diziam: um banho quente no fim do dia cansativo era um grande momento de felicidade. O sono reparador também. O abraço daqueles que você está com saudade também era um momento de felicidade. O lar que acolhe aquele que ficou tanto tempo fora de casa. Então são situações muito comuns, muito simples, onde nós somos verdadeiramente felizes. Inclusive o Guimarães Rosa, que é um escritor, ele tem uma frase muito interessante que nos fala sobre isso. Ele coloca isso na boca de uma personagem que estava tentando acalentar o seu marido. E ela diz assim: felicidade se acha só em horinhas de descuido. É só nos momentos de descuido que nós somos felizes, quando nós não estamos prestando atenção. Então vejam, meus irmãos, o cardeal Morlot, ele aponta para isso. Ele nos diz, quando a gente vai para o Espiritismo, a gente vai lembrar Jesus do seu Evangelho, o que a gente está fazendo? A gente está lidando com a possibilidade de sermos essas terras férteis, essas terras preparadas para produzir, inclusive produzir felicidade. Ele tem aí uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: assim, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. O que ele está dizendo que a gente tem que fazer? O que a Fabiana nos trouxe aqui no início do estudo: o autoconhecimento. Desvestir do homem velho, aquele cheio de situações que nós mesmos somos os responsáveis por aprofundar, né, nos grandes problemas, para poder assumir esse homem novo. Faz referência inclusive a Paulo, né, que antes de ser Paulo era Saulo, um homem combativo, um homem arrogante, e que se torna Paulo de Tarso, aquele homem que se torna um tecelão humilde, pega a obra de Jesus e divulga por todos os lugares em que ele passaria. Então esse homem novo que nós devemos assumir, e assumir como o Espiritismo, já assumindo a responsabilidade da nossa própria regeneração. Inclusive, o Cristo nos diz, né, que não é para a gente se inquietar,
a cada dia basta o seu mal. O que Jesus está dizendo? Lidemos com o hoje, com as aflições do hoje. Vamos, uma vez, dando um passo que é necessário para esse caminho de felicidade. E não nos esqueçamos, mesmo nas aflições, elas vêm para nos mostrar que podemos carregar esses fardos e sermos felizes. Tem um poeminha do Mário Quintana, que eu trouxe aqui para ler rapidinho para vocês, que também traz essa noção de felicidade como um caminho, que se chama Dar Felicidade. Ele diz assim: quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual avôzinho infeliz. Em vão, por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Então, a felicidade é mais ou menos assim, né? A gente acha que ela está longe da gente, ela está como óculos no rosto do vovozinho. Quer dizer, não está lá, está aqui, conosco. Os estados de felicidade de que já podemos vivenciar, de que já podemos sentir. E para encerrar, tem um filme muito interessante na Disney que mostra um pouco isso. Aquele filme Soul, né? Que é um filme para criança, uma animação, mas é interessante que a mensagem é o seguinte: um homem músico era frustrado porque ele queria ter tocado numa grande banda de jazz e a vida inteira ele só ficou dando aulas de música. Quando surge a oportunidade, ele cai num buraco e desencarna. E aí ele vai tentar, o que é mais ou menos a ideia do filme? Lá no plano espiritual, conhecendo uma alma nova, ele queria voltar para viver esse último momento de grande felicidade. E o que vai acontecer? Essa alma vem com ele, só que em vez de ele voltar para o corpo dele, ele vai para o corpo do gato e ela vai para o corpo dele. Só que o interessante, o desenrolar do filme, é que ela mostra para ele que ele tinha sido feliz. Quando no metrô ele pegava um pedaço de pizza e comia para esperar chegar em casa, saborear aquela pizza. Quando ele estava, que é a cena talvez mais bonita, sentado numa calçada, em que ali ao entardecer vinha a brisa e as folhas de outono caíam, ele sentia aquele bem-estar enorme. Quando ele estava com seu pai já doente, ele tocava piano com o pai. Quando ele ouvia sua mãe dizer sobre uma infinidade de coisas do seu trabalho, então ele viu que ele tinha sido feliz. Por quê? Porque ele não tinha observado os momentos de felicidade, que são as situações comuns. E a mensagem que está no Evangelho nos conclama a isso, que nós possamos ver na nossa construção constantemente esses estados de felicidade. A suprema será quando nós estivermos lá purificados, mas aí vamos olhar para trás, ver a nossa história e os inúmeros estados de felicidade. Eu tenho certeza que a felicidade vai ser realmente suprema. Fiquemos todos com Cristo hoje e sempre. Meus irmãos, chegando ao final desse dia, nós vamos ao momento do paz, da transmissão do paz. Pedimos aos trabalhadores que se posicionem. E vamos nesse instante reconhecer a importância deste momento em que benfeitores espirituais aqui vêm de encontro às nossas almas, muitas enfermas, doloridas, e que nós possamos nos entregar com seriedade e, sobretudo, com gratidão. E assim, rogamos a Ti, Mestre amado, que nesse instante esteja conosco, que nós possamos, durante a oração que nos ensinastes, elevar os nossos pensamentos, modificá-los, colocando todos os bons sentimentos, doando para recebermos
feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nós possamos perceber que cada luz se aproxima de nós, formando uma área de proteção, e que nós possamos permanecer sobre esta luz, neste dia, nesta semana, fazendo todo o bem que nos é possível. E que Deus, nosso Pai, esteja conosco, nos abençoando. Assim seja. Vamos em paz. Que Jesus